Então, só recapitulando, na página 114, questão de número 9, ele fala o seguinte: observe a figura e escreva os pares de ângulos adjacentes e os pares de ângulos opostos pelo vértice. Adjacente é aquele ângulo que um complementa o outro. Geralmente eles podem ser suplementares, eles podem ser complementares, então são pares de ângulos. Então, em relação, primeiro, a retinha T e M, eu posso falar no par AB, BC, CD e AD. Tem 4 pares de ângulos adjacentes. E se eu olhar agora na retinha T e retinha N, tem EF, FG, GH e HE. Também são 4 pares de ângulos adjacentes. Agora, vamos ver os ângulos opostos pelo mesmo vértice. Primeiro, em relação a M e T. O ângulo AB, quer dizer, AC e BD. E na retinha T e N, EG e FH. São ângulos opostos pelo mesmo vértice. Outra coisa interessante para se memorizar. Se você lembrar, você vai formar ângulos obtusos e agudos. E, teoricamente, um ângulo agudo mais um obtuso, a soma é sempre igual a 180 graus. Guarda sempre isso. Quando você trabalhar com 2 retinhas paralelas e uma transversal, você vai criar 4 ângulos obtusos e 4 agudos. Eles são idênticos, são iguais, congruentes. Só que se você somar um agudo e um obtuso, a soma é sempre igual a 180 graus. Então, memoriza isso, que é importante e vai te ajudar a resolver muitas questões quase direto. Ok? Então, questão de número 10. Sabendo que A e B são retinhas paralelas. Logicamente, P é transversal. Observe a figura a seguir e determine o valor de M, X, Y e Z. Repare inicialmente entre a transversal P e a transversal A. Tem 2 ângulos, M e 130. E o que acontece entre M e 130? M e 130 são 2 ângulos opostos pelo mesmo vértice. Então, no caso, são opostos pelo mesmo vértice, são iguais. Então, quer dizer que M vale 130 graus. Ó, achamos M. Agora, compare agora a retinha A com a retinha B. Y e 130 são correspondentes. Assim como Z e M também são correspondentes. O que é correspondente? Estão retas paralelas diferentes, mas na mesma posição. Então, eles são correspondentes. E o que acontece com ângulos correspondentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Então, quer dizer o que para mim? Que Y é 130 e que Z é igual a M, que também é igual a 130. Então, pela teoria, eu já descobri 3 ângulos. M, Y e Z, que são os 3 ângulos obtusos das nossas retinhas paralelas. Falta achar agora o valor de X. Y mais X vai ser um ângulo raso. O ângulo que vai ter 180 graus. Então, quer dizer o quê? Se você somar Y mais X, é igual a 180. Como o Y ele mede 130 graus, quer dizer então o quê? X para mim é 180 menos 130. Subtraindo daí, acharíamos 50 graus. Então, X quer dizer mede, então, 50 graus. Observem que, se você sabe a teoria de ângulos correspondentes, ângulos colaterais, alternos, opostos pelo vértice, tem como você olhar uma figura dessa e, sem fazer muita conta, ou praticamente nenhuma conta, determinar os valores que você quer descobrir. Então, é muito rápido, bem direto. Questão de número 11, página 115 agora. Fala o seguinte: na figura seguinte, identifique os pares de ângulos
correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, opostos pelo vértice e adjacente. Eu quero criar ângulos nesse sentido. Então, inicialmente, vamos ver a letra A. Ângulos correspondentes. Aí, vamos lembrar, o que são correspondentes? São ângulos que estão nas retas paralelas, na mesma posição e são congruentes. Então, começando aqui, 1 e 5, vírgula, 2 e 6, 3 e o 7, e o 4 e o 8. Eles são correspondentes, quer dizer, valem o mesmo valor. Letra B, alternos e internos. Internos porque estão entre as paralelas. Alternos porque estão em lados diferentes. Então, 3 e 5, 4 e 6. Agora, alternos e externos. Estão fora das paralelas e estão em lados diferentes. Isso é uma comparação feita, no caso, entre R e S, tá? Então, vamos lá. 1 e 7, 2 e 8. Então, letra C, terminamos. Letra D, colaterais internos. Colaterais quer dizer do mesmo lado. Eles podem estar entre a paralela, que são internos, e fora, externos. Então, os internos, 3 e 6, 4 e 5. E os colaterais externos, 2 e 7, 1 e 8. Letrinha F. Quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice? 1 e 3, 2 e 4, 5 e 7, 6 e 8. São pares de ângulos opostos pelo vértice. E, por último, os pares de ângulos adjacentes. 1 e 2. Isso, primeiramente, eu vou falar em relação a R, tá? 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 1. Isso em relação à retinha R. Vou olhar agora em relação à retinha S. 5 e 6, o ângulo 6 e o ângulo 7, o ângulo 7 e o ângulo 8, o ângulo 8 e o ângulo 5. Então, completamos aqui a questão de número 11. Então, vejam que aí é só complementar o que você quer. Não tem que fazer muita coisa não, tá bom? Questão de número 12. Na figura, R e S são paralelas. E observem que U e Y são transversais. Ele pede o seguinte, calcule os ângulos A, B e C. Respectivamente, quer dizer o quê? Na ordem. Eu tenho que achar primeiro o ângulo A, depois o B e depois o C. Mas lembrando também que tem duas paralelas e duas transversais. Se você lembrar, recordar, você não pode fazer de uma vez. Eu tenho que olhar primeiro com uma transversal, depois com a outra transversal. Então, primeiro eu vou olhar RS com a transversal V. Apenas com a transversal V. Então, o que eu observo com relação a V? O ângulo A e o 70 são ângulos opostos pelo mesmo vértice. Quer dizer, então, que A é igual a 70. Eles são iguais. A é igual a 70. Se você observar ainda a transversal e RS, vai ter o ângulo B. O ângulo B e o 70, eles são ângulos correspondentes. São ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas. Então, quer dizer o quê? Se B e 70 são correspondentes, B é igual a 70. Então, reparem que quando eu olhei V, RS, eu achei A e B, eles valem os dois 70 graus. Vou agora olhar a transversal U e RS. Reparem que, se você observar apenas RS e U, vai ter um ângulo de 25
e o ângulo C, que são ângulos entre as paralelas. Eles são internos, só que estão em lados opostos. Então, quer dizer o quê? Eles são alternos internos. O que isso quer dizer para mim em termos de álgebra, em termos de geometria? Que ângulos alternos internos, eles são congruentes, ou seja, possuem o mesmo valor. Então, quer dizer que C é igual a 25. Então, quer dizer que o ângulo A é 70, o ângulo B também é 70, o ângulo C mede 25 graus. Opção correta, a letra A. 13ª questão. Vamos ler ela com calma e atenção. Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício proposto pelo professor de matemática, ela pediu ajuda a seu tio. O enunciado era: as retas R e S são paralelas e U e T são transversais. Encontre o valor de X na figura ao lado. Então, ela me disse isso. Então, o primeiro passo aí é você começar a identificar o que você tem, o que você conhece. Eu quero achar o valor de X. Correto? Você quer achar o valor de X. E X, se você observar, ele faz parte, olha bem, ele faz parte da retinha T com a retinha S. S e vou para R, né? E o que você enxerga com relação a isso? Primeiro passo que eu vou enxergar, se você olhar R, S e a retinha T, tem um ângulo X, Y e em relação a R, 20 graus. Observe que Y e 20 graus são ângulos alternos internos. Isso quer dizer o quê? Que Y, então, mede 20 graus. Eles são alternos internos. Só que Y é 20. Se você observar Y e X, eles são adjacentes suplementares. Quer dizer o quê? Que a sua soma é sempre igual a 180 graus. Então, o que eu poderia formar, então, com relação a isso? Y mais X igual a 180. Como Y é 20, 20 mais X igual a 180. X vai ser igual a 180 menos 20. X vai ser igual a 160 graus. Terminamos. Gente, o que eu quero que vocês observem? A teoria tem que estar com você em cada questão. Se você souber bem a teoria, às vezes você vai fazer a menor quantidade de cálculo possível em uma questão. Às vezes vai ter questões que você vai fazer até mentalmente. Porque a teoria vai determinar o que você quer fazer. Então, tem que se ler todas as informações passadas nas transmissões online, tá bom? Questão de número 14 agora. Ele fala o seguinte: na figura a seguir, as retas R e S são paralelas, cortadas com a transversal T. Se o ângulo B, olha bem, o ângulo B é o triplo do ângulo A. Então, quer dizer o quê? O ângulo B é 3 vezes o valor do ângulo A. É o triplo, quer dizer isso. Então, encontre a diferença. Ou seja, ele quer que você calcule o seguinte: a medida do ângulo B menos o ângulo A. Ele quer que você faça isso. Aí, se você observar, tem, no caso, RS e T transversal. O que nós olhamos de interessante entre essas retas? Se você observar, B é um ângulo obtuso, A é um ângulo agudo. E eu falei o quê? Um ângulo agudo mais um obtuso são sempre suplementares. Então, quer dizer o quê? Que o ângulo B, que é obtuso, mais o ângulo A, que é agudo, a soma deles é igual a 180 graus. B mais A, 180. Só que ele me fala na minha questão, ele fala que o ângulo B é o triplo do ângulo A. Isso quer dizer o quê? Que B é igual a 3A. Então, no lugar de B, eu posso escrever 3A. Eles são iguais.
Então, ficaria o quê? 3A, que é o ângulo B, mais o ângulo A, igual a 180 graus. 3A mais 1A dá 4A. 4A igual a 180. A igual a 180 dividido por 4. O ângulo A mede 45 graus. Então, achei o ângulo A, 45 graus. Só que, se você observar, o ângulo B, ele é o triplo do ângulo A. Então, o ângulo B é 3 vezes 45. Então, o ângulo B, para mim, foi o quê? 135 graus. Então, o ângulo B, 135 graus. O ângulo A, 45 graus. E qual a pergunta que ele faz? Qual é o valor do ângulo B menos o ângulo A? Então, 135 menos 45 é igual a 90 graus. Ou seja, a diferença que ele quer calcular mede exatamente 90 graus. Agora, começamos mergulhando no fundo na página 116. São 3 questões, aí está a primeira delas, que fala o seguinte: assinale V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir. Ao lado tem-se uma figura, uma figura que, se você for ver, A ou D é um ângulo raso. Todo ele mede, no caso, 180 graus. O ângulo COD é reto, ele mede 90. Então, quer dizer que, no caso, o ângulo AOC também mede 90. Porque, se você observar, se um lado é 90, o outro também vai ter que ser 90. Porque todo ele tem que ser igual a 180 graus. Então, ele faz algumas perguntas com relação à nossa figura. Letra A. Os ângulos AOB e BOC são suplementares? Não. AOB mais BOC, eles são complementares. Então, a letra A é falsa. O que é ângulo complementar mesmo? São 2 ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Então, letra A é falso. Letra B. Os ângulos AOB e BOC são consecutivos? Sim, verdadeiro. O que é um ângulo consecutivo para a gente? É um ângulo que possui sempre uma semirreta em comum. Então, se você observar AOB e BOC, a semirreta OB está presente nos 2 ângulos. Por esse motivo, ele se torna consecutivo, porque existe um segmento de reta comum aos 2 ângulos. Então, letra B, verdadeira. Letra C. Os ângulos AOB e BOC, AOB e BOD, são suplementares? São. Observe o ângulo AOB e o ângulo BOD. Eles inteirinhos são um ângulo raso. Quer dizer o quê? O ângulo raso, a soma tem que ser 180 graus. Então, verdadeiro, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, verdadeiro. Letra D. Os ângulos AOB e AOC são adjacentes? Falso. AOB e AOC, eles são consecutivos, não são adjacentes. Porque está um ângulo dentro do outro. E para ser adjacente, um ângulo completa o outro. Letra E. Os ângulos AOB e AOC são consecutivos? Sim, verdadeiro. Porque tem o segmento AO, é comum aos 2 ângulos. Então, verdadeiro. Letra F. Os ângulos AOC e COD são congruentes? Verdadeiro. Reparem que COD é 90 graus. E AOC também vai ser 90 graus. Porque 90 mais 90, 180.
Então, verdadeiro. Letra G. O ângulo COD é complemento do ângulo AOB? Falso. Por que falso? Porque complemento é o que falta para chegar em 90 graus. Então, é falso. Letra H. Os ângulos COB, o ângulo COB é complemento do ângulo AOB? Sim. Porque se você observar na figura, os dois ângulos juntos tem que dar 90 graus. Então, aí é verdadeiro. Ok? Questão de número 2, mergulhando fundo. Vamos ler o enunciado com calma e com atenção. A razão entre a medida de um ângulo e seu complemento é 3/7. Vamos parar um pouquinho só. O que é razão? Como nós começamos a trabalhar os números racionais, que é nas frações, vocês viram que as frações possuem alguns nomes diferenciados na matemática. Ela pode falar em quociente, ela pode falar na própria fração, ela pode falar na divisão e ela pode falar em razão. Então, o termo razão se refere à divisão entre dois elementos. Se quiser escrever aí, escreva aí. Razão é a divisão entre dois elementos. Isso é uma razão. Então, ele fala o seguinte: a razão entre um ângulo. Você não conhece o ângulo. Você não conhece, vou chamar de x. A razão entre um ângulo x. E o seu complemento. O que é o complemento de x? É o que falta para chegar em 90 graus. Como eu não conheço x, eu vou falar que o complemento dele é 90 menos x. Então, x sobre 90 menos x é igual a 3/7. Montei uma situação. Vamos lembrar as equações. Reparem que o 7 está dividindo 3. Se divide, passa para um lado multiplicando. Não é isso? Se divide, multiplica. E o 90 menos x divide x. Então, se divide, passa o quê? Multiplicando. Então, ficaria o quê para mim? 7 vezes x, 7x, igual a 3 vezes 90 menos x. Tirando parênteses, ficaria 7x igual a 3 vezes 90, 270. Menos 3x. Vou organizar a minha equação. 7x mais 3x igual a 270. Então, 10x igual a 270. X igual a 270 por 10. X mede 27 graus. Então, eu montei a razão, apliquei a regrinha de equações, achei x, 27 graus. Só que ele fala o seguinte: qual é o suplemento desse ângulo? Então, quanto falta para chegar, no caso, em 180 graus em relação a x? Então, vai ser o quê? 180 menos 27 vai ser igual a 153 graus. Então, suplemento de 27 graus é igual a 153 graus, porque suplemento é o que falta para chegar em 180 graus. Essa é a questão 2. Então, lembrando, razão de dois valores. E a terceira e última questão, né, que fala o seguinte: tem um enunciado. Eva é uma aluna do curso de construção naval do campus de Ipojuca. Tem mania de construir barquinhos de papel. Durante uma aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem ao lado. Sabendo que, olha bem agora, sabendo que as retas R e S são retinhas paralelas. A retinha R e S são paralelas. Qual é a medida, então, do ângulo alfa aí? Voltando à explicação. R e S são paralelas. Então, no caso, vai ter uma transversal na parte superior
e uma na parte inferior. Então, reparem que RS, na retinha superior, tem 3 ângulos. Beta, 61 e alfa. 3 ângulos. O que acontece? Beta e 61 são ângulos correspondentes. Lembrando que R e S são paralelas, hein? Beta e 61 são correspondentes. Então, quer dizer o quê? Que beta é igual a 61. Fechamos ali. Agora, repare o seguinte, também que interessante. A retinha S forma lá em cima 3 ângulos, ou melhor, um triângulo. Um é 60, o outro ângulo, beta, é 61, falta-se achar o ângulo alfa. Então, são 3 ângulos. O que nós sabemos com relação a um triângulo? O que nós já estudamos com relação a um triângulo? O que nós já vimos? Que um triângulo tem 3 ângulos. E a soma desses 3 ângulos é sempre igual a 180 graus. Então, lembrem isso. Qualquer triângulo que você tiver, não importa o tipo de triângulo, a soma deles é sempre igual a 180 graus. Então, eu formei um triângulo aí. Beta é 61. Um ângulo é 60. Alfa eu não tenho. Então, quer dizer o quê? O ângulo alfa mais 61, que é o beta, mais os 60 graus, tem que ser igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 61 menos 60. Alfa é igual, fazendo a subtração, alfa seria igual, então, no final, a 59 graus. Então, o valor de alfa é 59 graus. Então, é uma união de propriedades geométricas que vão te dar condição de fazer o que você quer. Ok?